senhor Newton César de Oliveira Santos. Cá estou, Márcio Roberto Cruz. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo em paz, cara. Vamos lá? Tudo bem, né? Mais uma vez de Guarujá, você vai passar a ser a sua sede aí agora? Não, tomara, né? Mas a gente nunca sabe, né? As coisas mudam, a gente se adapta. Né? Vai largar a velha São Paulo e mudar para Guarujá? Não, ainda não vai dar, Hoje eu volto hoje à noite já. Tá meio corrido aqui, mas... Então tá bom. Mas vamos lá então, cara. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Este aqui é de número 77. E ele se chama Mensana in corpore sano. Aquela velha frase, né, cara, que sempre esteve relacionada, né, à ideia de que há uma relação, ou uma profunda relação entre mente e corpo, né, mas que eu acho que agora, sob o ponto de vista do idealismo metafísico, ela passa a ter um novo valor e uma nova importância, porque a gente vem tratando isso em vários episódios, né, seja diretamente ou indiretamente a respeito dessa nova abordagem, essa nova cosmovisão, que não é tão nova assim, obviamente, a gente se pegar as antigas religiões lá do Vale do Indo, o brahmanismo, o jainismo, o hinduísmo, já falavam, lógico, não com essas palavras, né, mas já mencionavam como é que eles enxergavam a realidade e tem muita relação, obviamente, com o idealismo metafísico. Volto mais uma vez a frisar aqui que essa ideia não é minha nem sua, né? É uma ideia antiga e o próprio Bernardo Kastrup, ele traz essa roupagem nova porque ele seguiu caminhos diferentes, né? Que foi através da física, através dos problemas que ele teve ao trabalhar lá no CERN, né? E tentar trabalhar com inteligência artificial. Ele se deparou com o problema difícil da consciência, né? E como é que ele conseguiria, através de um software, questionando, né, perguntando para si próprio se seria possível criar não apenas inteligência artificial, mas consciência artificial, né? E como que o mundo, de uma forma geral, ainda vê isso de uma forma muito infantil, né? E confunde uma coisa com a outra, enfim. Então, por caminhos completamente diferentes desses que foram tomados pelos nossos antepassados, né? Fazendo essa pesquisa, essa autorreflexão através da meditação e da yoga, ele seguiu um caminho completamente racionalista, mas acabou caindo no mesmo lugar, ou em conclusões mais ou menos parecidas, né? E eu acho que isso, dentro do campo da saúde, por exemplo, ainda é muito mal explorado, né? Predominantemente falando, a nossa medicina ortodoxa, pelo menos, lógico que existem ramos e campos da medicina onde essas coisas já estão ficando de lado, né? Tem médicos aí muito... na fronteira dianteira dos seus campos de trabalho, que já entendem que a mente faz parte realmente desse conglomerado que chamamos de indivíduo, né? E que essas coisas participam de uma forma muito importante na saúde. Eu acho que ainda, no geral, a gente ainda se defronta muito com esse tipo de preconceito em relação ao que a mente é capaz de fazer, o que a consciência é capaz de fazer. Temos também o advento aí dos placebos, né, que é muito bem documentado e sabemos o quão influentes os placebos são, né? Então, na verdade, eu queria abordar isso com você para que a gente, dentro do campo da saúde, embora a gente não sejamos médicos, nem que tenhamos a mínima vontade de ser, né, ou trabalhar especificamente na medicina, e reconhecendo também, por outro lado, os avanços absurdos que a medicina promoveu e as grandes realizações em termos de qualidade de vida que a medicina moderna proporcionou para a humanidade como um todo. Isso aqui, né, mais uma vez, né, reforçando que nós somos fãs da ciência, acreditamos na ciência, queremos que a ciência continue tendo o papel preponderante que ela tem, mas reconhecendo que há esses limites. E aí, fazendo essa inversão, realmente passando a enxergar a mente como fonte e não como consequência da matéria, a abordagem da saúde também ela poderia ser completamente revolucionada, e a forma mais eficaz de se fazer isso é justamente trabalhar com as psicoterapias, né? As psicoterapias trabalhando direto na fonte do problema mental que a pessoa apresenta, né? Ou do conjunto, ou do complexo que aquela pessoa apresenta em determinados momentos, de forma que isso impacte na saúde do corpo físico mais cedo ou mais tarde. E também há acho que muito preconceito ainda, seja da forma mais erudita ou até da forma mais popular, contra as psicoterapias. Eu já conheci pessoas, médicos,
veementemente contra, assim, ou não dando muita bola para isso, ou reservando a psicoterapia para um espaço mais de gente com problemas mentais mesmo, e não é para qualquer um, uma forma super preconceituosa de ver e entender esse aspecto, até as pessoas ou as crenças mais populares, né, que também pensam de forma semelhante, isso é coisa para louco, é coisa para gente com problema mental, não é para mim, eu não preciso disso, psicoterapia é coisa para maluco. Enfim, toda uma confusão, né, diante de um aspecto que eu acho que fica cada vez mais consistente para mim, essa ideia de como a terapia ou a psicoterapia pode realmente, em seus diferentes formatos, tá? Obviamente não dá para a gente focar em um aspecto apenas, a psicoterapia é um campo muito amplo também, mas eu acho que cada espectro ou cada fatia desse espectro da psicoterapia, ele pode ser trabalhado e pode ser adequado dependendo da situação, do momento de vida, etc, etc. Então, eu acho que dentro dessa visão que a gente vem abordando ultimamente sobre o idealismo metafísico, dá para a gente abordar como é que a saúde, ou aquilo que nós entendemos por saúde, isso pode ser revolucionado de forma que a gente abrace melhor as terapias, as psicoterapias, e entenda quais são as importâncias dessas abordagens, dessas formas de abordar a saúde mental, para que isso depois, como consequência natural, se reflita na saúde do corpo físico, né? Então, seria mais ou menos essa ideia que eu queria passar para você, e já te passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bom. Como sempre, a introdução no ponto ali, preciso, né? Não, bem legal. Te ouvindo ali, eu fiquei pensando, né? Da onde a gente, pessoas em geral e sociedades em particular, da onde a gente tira as nossas aversões, os nossos problemas, os nossos preconceitos, né? E se a gente for deculpar, vai ser basicamente na base do desconhecimento, da ignorância. O que eu não conheço, eu coloco de lado e deixo para ver depois, né? A gente já conversou sobre isso, né? A humanidade passou por um domínio religioso violento, grande, castrador. Quando vem o iluminismo e o advento da ciência 300, 350, 400 anos atrás, que revoluciona a coisa e separa a realidade naquilo que é externo, naquilo que eu posso estudar, naquilo que eu posso criar uma hipótese, criar experimentos e poder entender uma coisa, e todo o resto é produto dessa realidade física, material. Inclusive, mente, problemas mentais, neurônios funcionando mal, não tem nada além disso. Você mencionou muitas vezes a palavra psicoterapia, que é muito importante, e a gente tem que lembrar sempre, só tem 120 anos o estudo sistemático da mente. É pouco ainda, é muito pouco, comparado com a história da humanidade, comparado com a leitura, vamos dizer assim, só com a literatura, que tem 6.000 anos, não é nada a 120 anos. Né? Então é perfeitamente compreensível que seja colocado de lado e que a ciência tradicional ortodoxa não vá dar bola. Né? Claro, está abraçando cada vez mais médicos e doutores da medicina dita tradicional, abraça acupuntura, abraça yoga, abraça trabalhos que vão além da somaterapia, mas vai demorar um pouquinho, por quê? Porque entra num universo não mais flexível, mais elástico, e é difícil para as pessoas trabalharem com a parte elástica. Né? Uma coisa que eu queria, não sei porquê, me veio à mente, que é muito interessante, além dessa parte que você colocou, tem outras coisas que a gente pode depois vir a colocar, talvez hoje ou outro dia, que são a filosofia perene e a ideia do conhecimento do mundo, principalmente do lado leste, reconhece vários corpos também. E a gente está falando, a nossa medicina se dedica ao corpo físico. As psicoterapias dão importância para o corpo mental. Mas a gente pode ir além, pode ir para o corpo espiritual e pode transcender isso e ir além. E esse trabalho integral é que fica faltando. Quantas vezes médicos se debatem para conseguir fazer um diagnóstico, não conseguem encontrar, ou encontram, dão receita toda, uma receita que funcionou em X casos, mas para aquele caso não funciona. Porque não é só a parte corporal que está vendo, e eu acho que você vai falar daqui a pouco, geralmente o foco é nos sintomas, não é na causa. E as causas podem ser outras, inclusive mentais, espirituais, outras coisas. Né?
Mas é bem interessante, eu estava te ouvindo e estava pensando nisso. A gente lida com essa ideia que existem vários outros corpos além desse. Mas para o materialismo só existe isso, não existe mais nada. E é claro que vai ser uma visão limitada e o tratamento será limitado. Não, com certeza, cara. No Oriente é bem comum, né? Você ter aquela ideia, aquela imagem que, né, nós vemos na internet, muito fácil de achar, né, entre além dos chakras, né, você tem ao redor do corpo outras camadas, outros campos que seriam corpos mais sutis, né, que a gente, né, denomina aqui de corpos sutis, e realmente eles, de acordo com as crenças deles e de acordo com as investigações que eles fizeram, né, existe realmente não só o corpo físico, mas outros corpos que dariam, inclusive, molde, né? Não sei se é exatamente esse o termo que eles utilizam, mas que serviria como uma espécie de um molde mesmo para que finalmente o corpo físico pudesse nascer e, enfim, se desenvolver a partir daí, né? É muito interessante. Em relação, eu acho que um bom começo para a gente começar a analisar, e partindo de fontes assim mais confiáveis e consistentes, é a abordagem do fenômeno do placebo, né, cara? Eu acho que é interessantíssimo, isso é muito bem documentado na ciência, a medicina aceita isso, faz parte realmente de todos os processos de pesquisa, o efeito placebo, e destrinchar um pouco isso, né, em relação a como que as pessoas, ao pensarem que estão tomando um remédio, né, sendo que de remédio não tem nada ali, a pessoa pensa que está tomando remédio, pensa que está sendo tratada, né, de alguma forma, e o fato dela pensar e esse pensamento estar condizente, né, com uma coisa que de fato não está ocorrendo, já provoca a cura. Então, o quão poderoso é o aspecto da consciência, né, ou a presença da mente em determinados momentos para que ajude, auxilie a pessoa a se curar, muitas vezes apenas utilizando a própria mente, sem nenhum medicamento. Reforçando aqui que não é que eu seja contra medicamento, nada disso, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a medicina continua sendo válida, é importante que ela continue a se desenvolver, né, com todos os medicamentos necessários, etc., né? Mas a gente está querendo abordar como o título desse canal, né, sempre nos indica, né, apontando uma seta para além daquilo que é visível, né, contatos insólitos, ou seja, quais seriam os aspectos insólitos envolvidos no processo de cura, né? E acho que o efeito placebo dá para começar a partir dele, acho que bastante interessante, né? Inclusive, se não me engano, uma das pedras de toque da criação de medicamentos, da criação de terapias, terapia no sentido médico falando, são os famosos testes cegos, que partem do princípio de que eu ministro para um grupo de pessoas o medicamento em si e para os outros, efeito placebo. Ele está achando que está tomando medicamento, mas não está, para poder analisar o resultado prático daquele medicamento. Os cientistas com C maiúsculo, eles reconhecem que o efeito placebo existe, mesmo não sabendo explicar. Os que tentam explicar e não sabem, se embananam, se enrolam e não sabem onde meter a cara. Mas já é fato. Os cientistas com C maiúsculo não questionam. Eles não sabem como equacionar, colocar na equação. Eles têm que abrir um pouco o leque. Aqueles que abrem um pouco o leque, enxergam pelo telescópio, como o pessoal da comissão Galileu chama, um telescópio maior, incluindo a consciência na equação, fica mais fácil. Sim, fica mais fácil poder, pelo menos, abrir o diálogo, né? Olha, esse fato existe, vamos ver por que ele existe, como é que ele... esse fato existe, ele atua desta e desta maneira. Por quê, como? A gente, por enquanto, não sabe responder ainda, mas que é fato, Mas que é uma ótima porta de entrada para que a gente, a partir daí, entre num universo completamente diferenciado, que é o que a gente tem a pretensão de fazer aqui, né, cara? Uma outra questão que eu acho que é muito válida também em relação ao quanto que a mente pode influenciar na saúde do corpo físico, embora não seja, nesse caso em particular, a mente do doente em si, mas outro tipo de influência mental, foram as experiências que nós fizemos lá nos anos 90. Eu, em particular, participei de muitas reuniões desse grupo de cura que havia dentro da Missão Rama do Brasil, na época, encabeçado pela Márcia, né? Márcia Gumide, na época, ela encabeçava esse projeto, e eu participei de várias reuniões onde nós acompanhávamos a cura à distância, né? E impressionante que era uma coisa realmente documentada, né? Havia um acompanhamento de uma pessoa responsável, né, pelo doente, que um parente próximo, mas alguém que
não tinha, não falava para o paciente em si que ele estava sendo tratado à distância, ele não poderia saber disso, porque havia essa preocupação de que, ao se saber disso, ele teria algum tipo de influência, e nós queríamos testar realmente a eficácia da cura à distância sem que o paciente estivesse influenciando. Então, o responsável, que era um parente próximo, uma pessoa próxima, tinha todas as documentações, os exames, tudo em mãos, com acompanhamento, e a pessoa ia relatando para nós a melhora ou a piora dos doentes. E foi impressionante alguns casos realmente bastante graves, onde a pessoa internada no hospital, com os médicos praticamente assim, já largando mão, sem saber o que fazer, e essas pessoas sendo curadas à distância. Eu fiquei bastante impressionado na época. Não lembro exatamente qual era a taxa de eficácia, não lembro exatamente, mas era bastante alta, né? Ultrapassava os 50% com certeza, né? De, sei lá, chances de erros e acertos, né? Acaso ou não, ultrapassava com certeza. E teve caso, eu lembro de, parece, um caso que eu me lembro era um jovem que ele tinha câncer no joelho, tinha perigo até de amputar a perna, esse caso eu me lembro muito bem. E foi curado e os médicos ficaram embasbacados de como é que o tumor havia retrocedido, sendo que eles não fizeram nenhuma intervenção nem nada, e o tumor desapareceu, cara, isso me lembro muito bem. Então, mostra que, como a mente me parece ser um aspecto fluídico, né, dentro dessa concepção do idealismo metafísico, como substrato da natureza, uma mente transpessoal que permeia tudo, como que as nossas mentes também podem influenciar outras mentes à distância, né, e aí provocar a cura também, né, um processo obviamente empírico pelo qual nós passamos, mas que eu vi com os meus próprios olhos o quanto foi eficaz. Havia vários desses grupos aqui, antes da tua geração entrar, antes da minha geração entrar, teve dentro dos grupos Rama, não era nada novo, isso se faz há milhares de anos, né? Sempre se fez, continua se fazendo, tem grupos hoje que estão funcionando. Quando eu tive a oportunidade de viajar para os grupos Rama na América do Sul, eu vi o pessoal fazendo também de maneira intensiva, e a grande discussão não era sobre os casos resolvidos, era por que havia uma porcentagem de casos não resolvidos, o tamanho era a eficácia da coisa, e aí dependia também muito da abertura de cada grupo. Alguns deles abriam a possibilidade de dizer que, olha, vai além das nossas capacidades, tem outras coisas envolvidas, do tipo karma, do tipo problemas espirituais, que está além dos nossos limites. E tinha aqueles outros que eram mais radicais, que não, nós estamos, falha nossa, ou não tem jeito. Enfim, era bem interessante ver que não se discutia a importância e a eficácia, se discutia por que um outro caso escapava, né? É também interessante lembrar o seguinte, que às vezes vai além da mente, né? Como eu falei, vai além dos outros corpos, que a gente poder depois decupar, tem a parte espiritual, mas o mais interessante sem a gente usar a linguagem, a gente já estava atuando de maneira estamos passando por cima da separatividade entre as coisas e estamos atuando de maneira não local. Esses são dois tipos de conceitos que a gente usa hoje, aqui e agora, que a gente já, sem usar lá atrás, a gente já praticava. Não há separatividade e não dependemos do local. É não local. A nossa relação é não local. Isso é genial. Isso é física quântica pura, expandida para a realidade que a gente manipula hoje. Genial. Uma coisa que é importante frisar, acho que nessa altura da nossa conversa, é que usamos a palavra mente e consciência de forma intercambiável, né? Muitas vezes o Oriente também faz isso, né? Então, não necessariamente eu estou negligenciando aqui o aspecto espiritual. É que, assim, dentro do idealismo, assim, tudo seria mente, inclusive envolveria a parte espiritual, mas a questão de nomenclatura, tá? Bom, até onde eu sei, até onde eu consigo imaginar, até onde eu consigo avançar nesse território, que eu acho extremamente vasto, né? Mas, enfim, mas é muito válido o que você está falando pode ser realmente bastante plausível e tudo bem, mas a questão apenas de nomenclatura. Mas é legal colocar, porque a gente faz isso, e às vezes eu converso com você e eu passo desse princípio, mas da própria espiritualista mesmo, que coloca, por exemplo, a grande cadeia do ser, que partia da parte intrínseca da matéria inanimada, e todo o planeta Terra que faz parte da matéria inanimada, seria a fisiosfera. Então, teria a parte orgânica, vida, biosfera.
a parte de mente, noosfera. E eles separam a parte espiritual, neumasfera, para depois ir para frente. Algumas pessoas não, como o Castro e outras pessoas, juntam a noosfera com a neumasfera, né? Mas o importante é uma coisa que transcende e inclui essa parte física, vai além. E depois a gente vai chegar nesse ponto. Todas as pesquisas estão indicando que essa parte sem a mente não tem muito sentido. A mente continua, isso fica, mas a mente, a consciência pode continuar sem isso daqui. Depois abriria um asterisco muito legal, até que ponto o que a gente chama de inteligência artificial será verdadeiramente inteligência ou consciência artificial. Isso a gente bate um papo outro dia. Mas transcende e inclui a parte física. Então, numa escala, o físico, o material está numa escala menor do que a consciência. Ainda que haja talvez separações úteis em uma esfera mais abstrata que ainda nós estejamos longe de alcançar, eu acho que continua sendo válido porque recai justamente nisso que você está apontando, que é a questão de que, independentemente do nome que você dá, ou se você emenda, aumenta essas faixas ou diminui elas, concentra elas, de qualquer forma transcende aquilo que nós normalmente aceitamos como real, e eu acho que presta um bom serviço, pelo menos por hora. Por enquanto, temporariamente, a gente conseguir falar sobre essas coisas e querer dizer ou apontar para uma determinada direção que nós achamos que seja importante para a gente transcender no momento, ainda que não haja essa precisão toda em relação a se há ou não outras camadas além daquilo que nós denominamos em mente. Mas quando o Bernardo Kessler menciona mente ou consciência universal, ele está abrangendo, obviamente, tudo, né? A grande mente universal, a grande consciência universal, como uma grande fonte de tudo, incluiria todas essas camadas também. Mas é legal fazer essas observações, porque até quantas vezes a gente não caiu lá atrás, há 30 anos, no começo, você falou agora há pouco, algumas pessoas vinculavam 7 chakras a 7 corpos. Outras pessoas não são mais corpos, outros menos corpos. Passava uma tremenda discussão para ver quantos eram, que nomenclatura era. O importante é que vai além disso. Quantos são? Vai depender da precisão do equipamento que você está usando para medir, né? Transcendemos esse tipo de coisa também, não é muito por aí. O que importa é que vai além dessa parte tridimensional material. Eu acho que é o ponto focal, né? É melhor você focar nisso realmente do que ficar nesse escrutínio, nessa tentativa de ser minucioso por uma questão que talvez não seja relevante no momento. Né? Legal. E aí, cara, entrando na questão das psicoterapias propriamente ditas, né? O quão interessante é esse aspecto, e eu até então confesso a você que antes de fazer o curso de terapia regressiva, antes de estar envolvido, as coisas, é impressionante como as coisas acabam, sincronicidades, a gente pode discutir a respeito disso também, de uma maneira completamente não esperada, através do idealismo metafísico, como que isso foi importante para mim, para dar mais substância ao curso de terapia regressiva que eu estava efetuando, escancarou as portas, né, e as janelas para outras possibilidades que até então eram mais restritivas, né? Então, assim, a questão da mente como fundamento de tudo passa, ou a consciência como fundamento de tudo, né, como essa grande consciência transpessoal, passa a dar uma importância muito mais fundamental e muito mais profunda a tudo aquilo que a gente faz, né, na prática, inclusive a questão da saúde, né? Então, você pega a medicina chinesa, por exemplo, que é completamente baseada na ideia, né, da integralidade do ser, na questão do yin, do yang, lá, que temos forças opostas dentro de nós que precisam ser equilibradas, né? A ideia das sombras, né, que aqui no Ocidente... principalmente o Jung, né, ele enfatizou muito essa questão do lado sombra nosso, que a gente se nega a reconhecer, e lá no Oriente eles falam, peraí, não é que a gente vai negar, isso existe de fato, mas precisa estar em equilíbrio, precisa ser reconhecido, abraçado. Então, existe já em alguns segmentos, dependendo do setor que você trabalha ou pega como referência, penetrações nessa esfera, ou penetrações nesse campo ainda, da mente e da consciência, explorando esse lado, né, e trabalhando com psicoterapias e outras formas de abordagem, levando em conta a consciência, que ainda no Ocidente, dependendo da escola que você pega, ou se é uma medicina mais ortodoxa ou não, isso vira até tabu, não pode nem se falar
nem fazer nenhum comentário a respeito, porque não vai ser entendido dessa forma. Por outro lado, acho que outras coisas que nós já abordamos em outros episódios, por exemplo, as experiências de quase morte dentro de hospitais e já documentados também de uma forma bastante extensa, também acabam gerando certas fissuras dentro dessa ideia super rígida, né, de que é a matéria em si que existe, não existe mais nada além disso, somos um complexo de células, moléculas, átomos que estão trabalhando de uma forma em conjunto, não muito bem entendida por nós ainda, mas a medicina tem essa ambição de entender, e eu acho legal, é bom que continue com essa ambição toda, mas acho que a gente precisa ir além e ultrapassar esses limites, tentando inverter realmente esse ponto focal, né, com a matéria sendo a geradora de tudo e invertendo. Não, é a mente, é a consciência que gera tudo, a matéria é apenas a extensão, o final dessa densidade em termos de camadas, digamos assim, onde a doença se manifesta, né, por alguma razão que for psíquica, etc. Lógico que a gente precisa considerar fatores físicos, né? Por exemplo, uma pessoa quando se quebra uma perna, porque foi, né, bateu em algum lugar mesmo, tomou alguma substância venenosa, e isso causou intoxicação, coisas do âmbito físico realmente que, ok, nesse caso você entende que foi um agente físico, né, um vírus, uma bactéria, etc. Porém, por outro lado, se a pessoa estivesse com a mente plenamente equilibrada ou estivesse atenta a certos processos, será que ela não estaria mais forte para combater esses vírus, combater essas bactérias e ficar mais forte para lidar com essas situações e se curar ainda mais rápido, né? Então, são todas as indagações que eu acho que são importantes de se fazer, né? Perfeito. Você fez lembrar duas coisas muito interessantes. O pessoal da filosofia perene, o pessoal do conhecimento do leste, ele já entendeu a ideia da separatividade, que seria o grande problema que a gente tem, e lidando... Você falou do Jung, eu me lembrei disso. Ao contrário de nós, que sempre separamos as coisas, eles viam a coisa juntas, e o próprio termo que eles usavam, costumam usar, e a gente está começando a usar agora, não é corpo e ou mente, é corpo, mente, uma coisa só, corpo, traço, mente. É o bloco que a gente tem que ler junto. E é assim que se faz a coisa. Você colocou agora há pouco na questão de certos tipos de coisas, o pessoal da teoria integral diz isso. Não adianta você vir, se a pessoa quebrou o braço, não adianta você vir fazer meditação, não é assim. Para alguns casos é gesso e depois fisioterapia. É isso que eu tenho que fazer. Claro, junto com yoga, com tratamento, com meditação, você complementa todo o pacote. Mas para aquilo que é físico, pura física. E isso não se nega, né? O problema é, o pacote humano é mais do que o físico. E algumas coisas, a causa, ela vai além do físico. Quantas vezes a gente não está só tratando do sintoma, e ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. O cérebro, a causa não foi resolvida. E você falou muito bem, muitas vezes a causa é de cunho consciencial, espiritual, mental. Sem esse tipo de tratamento. Não fica nervoso não, cara. Você ficou nervoso aí, você começou a bater, um lugar fez... Você tá fazendo um barulho. É a mesa aqui. Sem essa visão, vai ser incompleto. Esse tratamento vai ser incompleto e a experiência tem mostrado isso, né? E só para concluir, não faltam hoje evidências de que existe uma vida fora deste corpo. Não são só experiências de quase morte, mas aprendi semana passada que tem uma linha de frente agora trabalhando com experiências de compartilhamento de morte, isto é, gente que está ao lado da cama e está tendo experiência junto com a pessoa que está falecendo. Está super documentado isso, gente que sai do corpo. Enfim, antes, inclusive, da nossa discussão anterior, que era sobre reencarnação, não é nem isso, é a vida transcendendo esse tipo de coisa. Não faltam evidências. Quem não quer enxergar, quem não quer ir lá como o pessoal da comissão Galera diz, quem não quer ir lá enxergar no telescópio não vê. A questão é como a boa notícia é que está aumentando o número de pessoas no mundo que está aberto para isso, está experimentando isso. E vários de nós, a gente falou sobre isso, estamos experimentando vendo as coisas. Tendo a ser otimista e achar que a tendência é, como o pessoal da teoria integral diz, existe uma força que vem da evolução com E maiúsculo, que é irrefreável. Ela vai ter uns desvios aqui ou colar, um Donald Trump aqui, uma guerra da Rússia com a Ucrânia colar,
mas são desvios que fazem parte do processo de acomodação das placas tectônicas, mas a evolução vai chegar lá, nós chegaremos lá. Alguns de nós estamos nessa linha de frente, como sempre aconteceram, e a gente está olhando esse tipo de pessoa, que nós estamos admirando, e estamos trazendo essa discussão agora. Por que, no final das contas, né? Por que a ideia do Contatos Insólitos? Para a gente entender melhor a realidade, poder lidar melhor com a vida, do jeito que a mais próxima é. Voltando àquilo que eu falei semana passada, a gente não conhece todas as regras do jogo cósmico, mas a gente aumentou um pouquinho o nosso conhecimento com relação a algumas delas. Isso já fez uma diferença brutal. Imagina que a gente não tenta explorar ainda e descobrir. Cara, sensacional. O meu caso mesmo, né? Fiquei 18 anos praticamente dentro do paradigma cartesiano newtoniano, achando que a vida era um acidente de percurso, né? Estamos aqui por um mero acaso, morreu, acabou, já era, é a aniquilação total de absolutamente tudo. E hoje em dia estou aqui nesse canal conversando sobre essas coisas com você. A coisa mudou radicalmente por causa de eventos que eu fui obrigado a aceitar. Ou eu aceitava isso, ou virava as costas e continuava a sofrer, tentando fingir ou dizer para mim mesmo que aquilo que estava acontecendo não era real, né? Então, assim, é um tipo de loucura, porque a gente sempre imagina que a loucura é só daqui para lá, mas existe uma loucura de lá para cá também, né? Ou seja, a pessoa que pirou, o cara que está com problemas mentais sérios, que está tendo acesso a uma outra realidade, não consegue integrar aí esses dois mundos, esses dois universos, às vezes até mais. Mas também existe a loucura de eu vou permanecer aqui enclausurado e não existe mais nada além, não me venha com evidências porque eu vou negar todas elas. É um tipo de loucura também que é a loucura do avesso, ou seja, me deixa... a loucura de Cypher, né, cara? Me coloca de volta na Matrix, porque eu não quero saber o que está além disso, não me interessa, eu quero continuar aqui no meu mundinho quadradinho, me tire dessa visão mais ampla, por favor, né? É um outro tipo de loucura. E o que você falou é muito legal, que eu acho que é bacana, né? E todos nós passamos por isso, a gente pode dar o nosso depoimento, né? A gente não tinha visão para algumas coisas, nós nos permitimos olhar e mudar. Porque muitas vezes as pessoas, primeiro, não se permitem olhar. Quer ver um exemplo? Que eu resumo isso no famoso... A gente costuma dizer que São Tomé disse que eu quero ver para crer, né? Mas e o outro lado? Crer para ver. Porque se você não acredita que é possível, você não verá nunca. Exatamente. É a famosa profecia autorrealizável. Então, precisa estar aberto. Segundo, depois que encarar, o que eu faço com isso? Porque muitas vezes é melhor ser nihilista. Legal, é um defeito da Matrix. Deixa eu voltar para o meu canto aqui. Dá trabalho, não é fácil. Não é fácil. E para muita gente o mundo funciona desse jeito. E para elas, está tudo bem. O grande desafio é o que fazemos nós, que sabemos que é mais do que isso, como a gente vai poder conviver com elas. A gente tem que conviver com tudo isso. Assim como tem gente que está enxergando o mundo de uma maneira mais ampla, de um ponto de vista, de uma perspectiva mais ampla do que nós, também está procurando formas de nos trazer, de nos incitar a continuar crescendo e englobando todo mundo. Essa é a ideia da visão integral, tentar englobar todo mundo, porque todo mundo tem uma parte da verdade. Sim. É parcial. Agora, ela é parcial, mas ela é menos parcial para quem está enxergando de pontos de vista mais... de níveis de consciência mais elevados. Um outro aspecto acho interessante também, porque, eu estou mencionando aqui alguns casos de nível pessoal, porque dá consistência para aquilo que eu estou tentando demonstrar, né, cara? E lógico que não que isso seja uma referência para todos, né? Não é isso que eu quero dizer, mas eu falo com mais propriedade a respeito dessa experiência, porque você passa por ela, não é porque você leu em algum livro ou você viu uma palestra, nada disso, né? Que foi a questão da síndrome do pânico, né? Que eu desenvolvi ao longo do caminho e que, tomando medicamentos, não estava melhorando. Eu tomei durante anos Rivotril e outros medicamentos, não melhorava, impressionante, começou a atrapalhar a minha vida de uma forma significativa. E foi aí que eu apelei, que até então nunca havia pensado, porque eu estava bem no meio daquela fase que eu mencionei para você, né? Cartesiana, newtoniana, né? Para que eu ia procurar uma psicoterapia? Para mim era uma coisa completamente irrelevante e sem substância, que não valeria a pena ir atrás, nem nada disso. E tive uma experiência que foi muito além do que eu imaginava, né? Porque é aquele lance, né? Você só procura alguma coisa quando a água bate na bunda.
E aí eu fui obrigado, ao perceber que os remédios não estavam funcionando, né, de finalmente procurar uma psicoterapia, e foi o que, de fato, não vou dizer que tenha me curado, não sei se essa, para psicoterapia, não sei se essa palavra é a mais adequada, mas com certeza eu consegui administrar a partir daí a coisa muito bem, não deixou de atrapalhar a minha vida, e leva uma vida relativamente normal, mas que assim, que apenas a psicoterapia foi capaz de dar conta, né? E é interessantíssimo, ainda que você não tenha doença, né, ou tenha algum problema, alguma desordem mental, qualquer coisa nesse sentido, o fato de você estar ali conversando, expondo os seus problemas e colocando a sua mente de lado para que outra pessoa analise a sua mente junto contigo, é fundamentalmente terapêutico. Então, o quão importante é essa abordagem, né, da mente, do consciente, e o quanto que certas conversas, se bem administradas e se bem conduzidas, acabam tendo um efeito terapêutico, ainda que seja num bar, ainda que seja numa roda de amigos, o efeito terapêutico que isso possui, porque justamente você vai passar a enxergar a realidade de uma outra forma, com outras visões, com outras pessoas te dizendo, olha, por que você não pensa dessa forma? Será que a coisa não pode ser por ali? Por que você não considera isso e aquilo outro? Cara, isso é fundamental e muitas vezes acaba ajudando a gente a enxergar a realidade de uma outra forma que acaba tendo uma finalidade terapêutica com o passar do tempo e isso provoca, sim, a cura. Não, genial, excelente descrição. Eu acho que nossos depoimentos, quando eles são pessoais, quem está ouvindo vai conseguir perceber que não é ficar se mostrando ou convencendo, muito pelo contrário, é para dar essa consistência mesmo, e não tem nada melhor do que isso. A medicina alopática ela é genial, ela tem a sua utilidade, para alguns casos ela é eficiente, eficaz e precisa, mas não para todos. Costuma, como é um agente externo colocado dentro do corpo, costuma ter efeitos colaterais, nem sempre agradáveis. Cada pessoa é um universo em particular e é muito complexo, não só fisicamente. As pessoas, teoricamente, nós temos 2 pulmões, 1 coração, 2 rins, mas como o metabolismo de cada um é completamente diferente. E quando junta a parte mental, consciencial, espiritual, é outra história. E, para completar, o que você falou também é muito legal. Você precisa se permitir e acertar, precisa ser bem feito. Porque assim como existem maus medicamentos, ou o medicamento na dosagem errada vira veneno, assim como existem maus médicos ou médicos que fazem uma avaliação ruim, existem maus terapeutas, que às vezes não conseguem encontrar um caminho para chegar lá. Às vezes você precisa experimentar outras formas, né, outras maneiras. Mas se encontrar, eu acho que a chave que você falou é essa, é conseguir observar aqui o que está acontecendo comigo, a maneira como eu estou filtrando, interpretando e reagindo com relação à realidade. E isso ajuda muito a se entender. E para mim, eu acho que você colocou perfeitamente. A questão não é cura ou estar livre totalmente do problema. Eu costumo brincar que todos nós padecemos de neuroses. A questão é o grau ou o nível. O X aí, do que você falou, é quando a gente consegue levar uma vida razoavelmente bem administrada e seja compartilhada, evolutiva, crescente, plena e com um propósito, apesar de todos os problemas. Ninguém está livre desses problemas, das coisas. Agora, quantos têm uma vida plena? Isso é que eu acho. Exatamente. E eu me lembrei de uma frase também que eu não sei quem foi que disse isso, mas eu li a respeito disso há muito tempo atrás, que no mundo de hoje não haveria como você ser psicologicamente são em todos os aspectos. De uma forma ou de outra, a gente teria algum problema psíquico, psicológico, porque o estilo de vida que levamos nos leva a ter esses problemas, essas desordens mentais mesmo. E eu acredito que sim, cara, porque, como o próprio Bernardo Kessel menciona, a visão materialista, o materialismo, né, não aquele materialismo da forma como nós entendemos popularmente, né, que é aquela fissura por comprar coisas, né, e achar que só o universo material vai responder a sua ideia de felicidade, mas a ideia de que o materialismo a matéria é a fonte de tudo, e o final de tudo não existe mais nada além da matéria, a matéria e o próprio cérebro seriam os geradores da consciência, e não ao contrário. É nesse sentido que eu quero dizer. Como ele é muito disfuncional, é uma abordagem da realidade muito capenga, e ele aborda isso de uma maneira muito mais extraordinária do que eu consigo
passar ou tentar falar a respeito, né? Obviamente ele tem tudo na ponta da língua, ele sabe muito bem onde são os pontos cegos e como é que ele consegue convencer as pessoas com seus argumentos bastante racionais, inclusive sensatos. Ainda assim, eu acho que é possível a gente analisar e ver que de fato não faz sentido. Vivemos dentro de um paradigma que ele é muito incompleto, né? Ou seja, ele nos dá algumas peças de um quebra-cabeça, mas que está muito incompleto, faltando muita peça. E essas peças elas não vão ser completadas através do materialismo em si, né? Ou seja, dessa ideia ou dessa alegação que nós temos de que a ciência lá na frente vai conseguir simplesmente através da explicação matemática ou do entendimento da física quântica ou de outros níveis de conhecimento que a ciência ainda não conhece, explicar tudo. Eu acho que ainda tem muito campo para a ciência avançar e nos dar respostas, etc., mas existe um campo onde a ciência não consegue avançar, que é no campo da filosofia ou no campo de entendimento daquilo que a natureza é e não daquilo da maneira como a natureza se comporta, que a ciência jamais será capaz de adentrar, e aí entram outros aspectos do nosso conhecimento que podem nos ajudar a chegar lá, né? Enfim. E outra que você me fez lembrar uma coisa bem interessante. Para muita gente, a partir daquele princípio que o pessoal da teoria integral assimila, que é 60% da população mundial está ainda na fase bem na casinha 1 ou casinha 2, de nível egocêntrico ou etnocêntrico, eles não estão nem percebendo que o mosaico está incompleto. Não estão nem percebendo, não estão nem sem necessidade. Para eles, essa visão materialista faz sentido sim. A vida é só essa, quanto mais eu encher a pança, quanto mais eu tiver posse materiais, quanto mais eu tiver domínio sobre o outro, melhor. Para a grande maioria é isso, então eles não vão ter cabeça para isso. Nós sim vamos ter essa ideia de poder transcender as coisas. Mas, de novo, é essa minoria que está enxergando mais é que tem que conseguir encontrar mecanismos para a gente todos juntos nos conectar. Senão não vamos conseguir. E só para completar um pouco o teu raciocínio, eu brinco com essa ideia de todos somos neuróticos. Nós passamos dezenas de milhares de anos nas savanas e muito pouco tempo na cidade. Então, outro dia a gente estava brigando, fugindo de tigre, dente de sabre, e agora o meu inimigo é o meu companheiro aqui que está no carro. Não tem como. Ainda mais na época atual, o fluxo de informações que a gente não tem condição de absorver. A velocidade com que as coisas estão acontecendo, que nos faz acelerar de maneira anormal, nos faz acompanhar. A desagradável sensação de que estamos sempre perdendo, estamos sempre defasados. Quem vai ser feliz numa história dessa? Quem não poder atrair, e outra, sempre com a projeção, lamentando coisas do passado, projetando aquilo que eu vou fazer no futuro. Não trazendo a âncora para o presente, que é uma das coisas que a gente sempre recalca aqui, o quão importante é, mas como é difícil trazer a âncora para o presente, como é fácil cair para um lado ou para o outro. Claro que vamos ter todos algum nível de neurose, todos não vai ter como. Exatamente. E esse aspecto da saúde mental, cara, eu acho ela importantíssima, porque a gente tem também a ser preconceituoso ao ponto de somente o extremo daquilo que nós entendemos por saúde mental é enfatizado, né? Então, assim, a pessoa com desordens muito sérias, né, as pessoas com problemas mentais altamente acentuados, acabam ficando rotulados de uma determinada maneira, e aí sim, essas pessoas mereceriam ou estariam em condições de passar por uma psicoterapia ou algum tratamento, que seja com medicina tradicional, com drogas, etc., ao passo que outros níveis não tão acentuados de desordem mental sejam aceitos como naturais e normais numa sociedade completamente disfuncional, porque essas são as regras do jogo, né? Então, como você mencionou, realmente fica difícil, e por outro lado, a gente passa a não reconhecer essa extensa prolongamento da distorção em si, que você não precisa esperar chegar num nível de extremismo em relação a essa desordem mental, ao ponto de colocar a vida da pessoa em risco, ou de impedi-la de trabalhar, de conviver socialmente, etc., sendo que isso começou muito antes, né? Lógico, tirando os casos de que a pessoa nasce assim, com essas condições, etc., mas há casos que a pessoa progressivamente vai ficando dessa maneira. Então, assim, quais seriam, se a gente pegasse isso muito antes, muito lá no início, essas distorções lá no início, lá no começo,
e passássemos a atuar sobre isso de uma forma séria, né, levando em consideração realmente que isso é um evento importante, precisa ser abordado, precisa ser entendido, muito provavelmente ele precisava chegar lá, né, nesse avanço todo e se deparar com esse extremismo de desordem mental, para que aí talvez até seja tarde demais para reverter em função da gravidade do problema. Bem colocado. Aparentemente, as sociedades mais sadias do mundo têm essa prática de, desde criança, existem conversas, existem relacionamentos, existe uma socialização, dando bola tanto para o lado material da vida, quanto para o lado espiritual, mental, conversando-se sempre, não escondendo o jogo, adequando o discurso ao gradual movimento de evolução de cada um. Teria que ser conversado. A gente costuma dizer, agora é moda agora. As crianças teriam condições da gente poder ter discutido vários assuntos desde cedo para poder evitar uma série de problemas lá na frente. Educação financeira. Por que eu vou começar a só lidar com dinheiro quando eu tiver um problema lá na frente? Desde cedo começar a fazer isso. Percebemos agora, os pais perceberam agora durante a pandemia, como é importante a escola em relação ao quesito não só da ensinança, do ensino em si, mas da socialização. Como faz falta eu ter em contato com outra pessoa agora. Os problemas que estão acontecendo agora com retorno, nem todo mundo está lidando bem com esse tipo de coisa. Vai explodir. Você mencionou a expressão saúde mental aqui, isso vai explodir agora, vai explodir agora depois da pandemia, porque não estávamos preparados para uma época forte de confinamento e não estamos preparados para um retorno, para uma vida que não será a mesma. Não será a mesma como é, porque ela nunca é a mesma. Nunca é a mesma. E não será agora depois desse marco planetário que foi a pandemia. E fica realmente complicado também, porque como o paradigma predominante ele é muito, deixa muito a desejar, ele abarca ou ele abrange uma fatia muito estreita da realidade, né? Você não consegue dar conta das coisas que escapam, né? Assim, borbulham para fora dessa fatia, né? E que não são consideradas como importantes. Então, por exemplo, né, você tem o paradigma predominante nos dizendo que o acúmulo de bens materiais é o que importa, ou seja, uma vida feliz, ou que se encara como felicidade, é justamente a quantidade de objetos materiais ou a riqueza nas suas mais variadas formas, não que eu seja contra a riqueza, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas a ênfase em demasiado em determinado aspecto, desconsiderando todos os outros. Aí você pega países como o Nepal, por exemplo, que eles têm um fator de mensuração de felicidade como sucesso, né? Isso eu li algum tempinho atrás, já que o Nepal era um dos países mais felizes do mundo, eles haviam criado um critério para mensurar a felicidade, né? E isso era uma conjunção de vários componentes que eles juntavam para perceber, então, se você está mais ou menos em equilíbrio, todos esses componentes aqui, a totalidade daria um X de felicidade versus menos felicidade, porque... E, assim, o componente material fazia parte, mas não era o único, né? Então, assim, vivemos numa sociedade onde, majoritariamente, se privilegia muito um aspecto em detrimento de todos os outros, né? Então, o quão importante você estar em equilíbrio com os outros aspectos, né, dos subjetivos, né, importantes dentro de você, e por isso que as conversas, né, volto a dizer, o que nós fazemos aqui também acaba tendo um efeito terapêutico, porque a gente dá vazão ao ímpeto, aquilo que você falou desse impulso interior que possui essa necessidade de se manifestar, né, que o Schopenhauer falava que era o will, né, que é a vontade, que é algo inerente ao dinamismo da própria vida, né, de se manifestar e ter vazão. Muitas vezes isso não é levado a sério, ou as pessoas não dão conta que isso precisa ser feito, né, precisam conversar. Então, é lógico que muitas conversas, dependendo se há uma condição apropriada para isso acontecer, e aí o ambiente terapêutico, o ambiente da psicoterapia, por exemplo, é apropriado para isso, mas não só, dá para você também estender isso a outros ambientes, como eu vou levar para você. Você pode estar num bar com pessoas super legais que estejam imbuídos desse sentimento de se aprofundar numa conversa que é interessante, que é importante, o efeito terapêutico também vai ocorrer, né? Então, perdi o fio da meada, cara. Eu estava tentando seguir uma linha de raciocínio aqui, mas acabei me perdendo, mas eu passo para você. Acho que eu vou pegar acho que eu vou te lembrar. Para completar o que você está falando, as terapias da fala partem do princípio de que tem que ter um bom ouvinte,
uma pessoa disposta a compartilhar. Aí a mágica acontece dependendo de como as coisas se desenvolvem, né? A quintessência do que você falou, do paradigma materialista, é a maneira como as sociedades em geral, principalmente aqui no Ocidente, usa para avaliar e comparar os países. Produto interno bruto, economia pura, riqueza. Você estava se referindo provavelmente a outra maneira de os países, que é a felicidade interna bruta, em que o Butão está em primeiro lugar, Nepal vem em segundo e terceiro, e tal, que eles têm outros valores que eles avaliam em riquezas materiais. Eles estão muito mal classificados, mas em qualidade de vida, expectativa de vida, respeito à natureza, etc., estão em níveis muito superiores à maioria dos países. Tem muita gente que usa junto hoje, tal país está nessa posição no produto interno bruto, mas nessa posição na felicidade interna bruta. Que bom que isso já está acontecendo e que já está vindo. Olha só, criamos um outro índice para poder avaliar os países e as sociedades. Já é uma coisa boa, já é um progresso. Exatamente. Eu acho que ia falar alguma coisa mais ou menos por aí mesmo, mas enfim, acabei perdendo o fio da meada. Cara, o aspecto da saúde também é importante, né? Porque da maneira como a gente aborda a saúde também, ela é muito aquele lance da água batendo na bunda, né? A gente só lembra que tem saúde quando dá um problema. Então, a gente espera a coisa ficar grave, né? A dor ser insuportável para falar a respeito da saúde, sendo que a saúde deveria ser um assunto de todos os dias, né? E saúde, necessariamente, cara, dentro desse aspecto, ou dessa perspectiva que nós estamos tentando enfatizar aqui, ela é, em primeira instância, mental. Ela tem que ser, em primeira instância, mental, porque se a mente estiver zoada, se a mente estiver confusa, obviamente, boa coisa daí não vai surgir, seja em efeitos comportamentais, atitudes, impactos no meio externo que inevitavelmente vão ocorrer, ou aspectos mais graves que vão se manifestar em formas de doenças, né? Ou como a gente chama de efeito somático, né? De certos pensamentos ou certas formas de ver o mundo se bastante repetitíveis, isso vai gerando uma doença com o passar do tempo. Por aí mesmo. Eu vejo assim também, vejo também com aquele binômio, mente e corpo juntos, intercambiando o tempo inteiro. Uma mente ruim vai levar um corpo ruim. Só vai ter um corpo só bom, sem exageros. Quantas pessoas cuidam do corpo e às vezes exageram, você olha, não, está muito exagerado, não é o normal, né? Não fica legal. Geralmente está acompanhando uma mente que é obsessiva, até está abrindo mão, está sacrificando outros aspectos da vida para ter aquele. Onde tem esse errado? Isso a gente tem certeza. Mas é intercambiável, mente e corpo junto. E o que a gente tende a fazer é relegar e denegrir e desqualificar o aspecto mental. Mas sabe que isso é uma coisa que é interessante, cara, porque eu estou com medo que não vai dar tempo que eu abordar, que é um aspecto bastante interessante, que o Bernardo Kessler menciona, que ele bate nesse martelo, de que, na verdade, a gente menciona mente e corpo, né? Mas, na verdade, ele argumenta que o corpo, na verdade, é uma configuração específica dessa dissociação de uma grande mente universal, sendo uma coisa só. Sendo uma visão monística, não há essa diferença, essa dicotomia, né? Ou essa dualidade entre mente e corpo, né? Ou seja, o corpo é a manifestação da mente no seu aspecto mais, eu não vou dizer rústico, mas no seu aspecto mais substancial, digamos assim, não sei que palavra utilizar, mas no extremo dessa dissociação estaria aqui o corpo se manifestando através dos nossos sentidos e nossas percepções de forma dissociada. A nossa porção subjetiva tem essa aparência, a aparência do corpo físico, né? Então, eu acho que até a questão do o problema difícil da consciência se esbarra, né, ou se debate com esse problema, porque parte desse princípio que há uma dualidade, né? Ou seja, de alguma forma o corpo tem que gerar a mente, porque a mente é uma outra coisa, a mente não tem nada a ver com o corpo, sendo que na visão monista é justamente o contrário, ou seja, o corpo está inserido dentro de um grande campo mental, transpessoal e cósmico. Então, aí o difícil da consciência deixa de existir, porque essa semântica dualística ela deixa de existir e você passa a encarar essa coisa como um todo, né? Eu concordo, e eu vejo como uma coisa só, mas por isso que eu digo que eu prefiro colocar mente e corpo com um hífenzinho,
Porque como a gente não vê a mente e a gente vê a parte física e material, é o começo da conversa. E outra, as pessoas, difícil as pessoas dizerem que dói, eu tô mentalmente ruim. Não, o corpo dói primeiro, né? O primeiro, elas reconhecem que o corpo é o corpo que morre, o corpo que sente a dor, né? Exato. Na verdade, a mente também, mas o reconhecimento é para todos. A dor do corpo é para todos, né? Exato. A dor do corpo é para todos. Mas eu concordo, eu acho que é um pacote só. E é por isso que, e também somente, dependendo com quem a gente estiver falando, ela não vai entender que o corpo está inserido na discussão. Ela vai pensar que ele está separado e aquilo não existe. Não, na verdade, por isso que para ter todos os entendedores na mesma página, para usar a expressão do momento, eu acho que ela é os dois juntos. Não somente, não só corpo. Mente e corpo como uma coisa só. Mas, como a gente já disse, a realidade com R maiúsculo, ela transcende tudo isso, ela engloba e transcende tudo isso. Mas não dá para a gente alcançar agora. Tanto é, já te passo a bola, tanto é que a gente reconhece a existência da consciência, mas tem muita dificuldade para conceituá-la. Todos nós que lidamos com ela. Como é difícil. Mas esse é o novo universo, o novo continente a ser descoberto. Eu acho que estamos num momento assim, histórico extremamente interessante em termos de exploração da consciência, cara. Porque você vê a neurociência avançando, né? Assim, você tem máquinas que até então não existiam, que é a máquina de ressonância magnética, não apenas a parte científica, mas a parte filosófica também está avançando muito, para que a gente explore esse território ainda completamente desconhecido para nós, né? Voltando a dizer que lá no Oriente o pessoal já, né, há séculos vem explorando esse lado subjetivo, mas a gente ainda tem dificuldades. Tanto é que você falou uma coisa certa. Só damos conta de alguma coisa quando há dor no corpo físico. Porque o campo interno, pela cultura que nós alimentamos o tempo todo, ele não existe, ou se existe, é completamente secundário, sem importância, né? Ao passo que se você dá importância fundamental, aquilo, opa, peraí, não, isso não é uma coisa secundária, isso é fundamental na sua vida, importantíssimo, você passa a focar de uma forma diferenciada e ter condições de mapear esse campo extremamente vasto, que é o campo mental / consciencial, e a partir daí você consegue fazer essa exploração decentemente e inverter esse sentido da seta para que você consiga, então, começar a dar nomes, a ter nomenclatura apropriada, a ter formas de abordagem desse universo inconsciente, por exemplo, que a gente consiga, a partir daí, avançar e aumentar o espaço da consciência para níveis cada vez mais amplos, aí, fazendo jus ao pessoal da teoria integral, conseguir alcançar esses níveis mais abrangentes aí, que é tão difícil a gente alcançar, né? Perfeita a tua colocação. E mais, tio, agora me fez lembrar outra coisa que é bem importante. A consciência cósmica, o tal profundo, criou esse esquema, esse jogo cósmico desse jeito, para que a gente tivesse esse corpo e que ele tivesse dor, passasse frio, tivesse uma série de coisas para nos ensinar. Aí que está a lição. E a gente esquece essa grande sacada. Tem sempre lições por trás de tudo o que acontece, mas a gente esquece. Exemplo, surge uma dor, ao invés de a gente se perguntar o que essa dor significa, que informação que essa dor está querendo me fazer, a primeira coisa que vem é que remédio eu tomo para ficar livre dela. Exatamente. Eu não obtenho a informação que está por trás, eu não vou atrás daquilo que está me incomodando, eu deixo de aprender. Exatamente. A gente foge da dor, é incrível. Mas é uma questão cultural mesmo, né? É paradigmática, você não sei se a palavra é obrigado, mas acho que não se passa outra coisa pela cabeça, porque culturalmente falando, esse é o ensinamento, e as pessoas ao seu redor concordam contigo, né? Então todos concordam com esse paradigma de que é assim que você tem que tratar esse tipo de coisa, né? Volto a dizer mais uma vez, não somos contra remédios, né? É importante deixar claro aqui, né? Lógico, tem que tomar, lógico, tem que se tratar, tem que buscar o auxílio da ciência, óbvio, né? Seremos sempre a favor da ciência. Porém, existem muitas coisas além disso, né, que ainda estão inexploradas, e é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Senão eu não quero dar uma má impressão aqui e achar que a gente é contra essas coisas todas. Deixa eu reforçar o que você está falando. Tem um talo aqui na minha veia, não vou ficar meditando, o que será que isso significa para mim? Não, trata o negócio, depois a gente vai ver, senão vai sangrar até morrer, não é por aí também. Exatamente. Mas é interessante. Então, eu acho que assim, toda essa conversa sobre cura, sobre uma mente sã, como essas coisas são pouco exploradas, né?
E tem todo esse advento aí, por exemplo, hoje em dia a gente está muito preocupado com o corpo, com a aparência, né? Academia, e lógico, é importante mesmo, né? Finalmente, as pessoas tratando do corpo físico, mas e a mente, cara? A mente ainda continua para segundo plano. Ou seja, né? Vou lá tratar do corpo, mas a mente, o subconsciente, o inconsciente, tudo isso fica um terreno ainda muito inexplorado, né, cara? Muito bem colocado. E olha só, agora me fez ocorrer. Olha só como tem sabedoria em coisas que a gente nem percebe. O termo em latim, mente sã, corpo são, já faz a distinção entre os dois. Coloca aqui em primeiro lugar a mente primeiro. Não fala corpo sã e mente sã e corpo são. Vem primeiro isso porque ela inclui e transcende o corpo. O conhecimento está lá atrás, em quem bolou, em quem sacou, e se passou para frente. Em todos os idiomas esse adágio existe, em todos os idiomas. Aí é que a gente não vai dar tempo para explorar isso, cara, mas a gente pode marcar um dia de fazer um episódio só falando a respeito de que o mundo já vivia dentro do idealismo, né, e que isso mudou aí com o advento do iluminismo, né, a ciência sendo o sucesso estrondoso que passou a ser, como é que ela mudou a cultura e o nosso modo de pensar, né, mas enfim, fica para outro episódio. Não é linear, o progresso não é linear, ele é cheio de idas e vindas, a gente redescobre, esquece, redescobre algumas coisas, o mundo passa, que é bacana, né? Só para outra pintadinha para uma outra conversa. Um dos problemas que eu tive quando entrei no Grupo Raman no processo de Kruta para tentar descobrir a história da humanidade. Quebrei anos, décadas tentando estudar isso. Até o dia que eu percebi de tanto estudo que não tem uma humanidade só para estudar. São várias histórias da humanidade por vários personagens diferentes em várias épocas. E aí, o espectro abriu. Mas se eu procurasse só uma, claro que ninguém vai achar. Exatamente. Não é só uma maneira de encarar a coisa, não só... Tem várias que a gente pode abrir o leque de interpretação. Muito legal, cara. E com isso, completamos 1 hora. Olha, passou voando. Muito bom. Muito bom, cara. Então, queria agradecer a você mais uma vez aqui por mais um episódio de Contatos Insólitos. Aproveitar e pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem nossos vídeos, fazerem seus comentários. Obrigado aos comentários que ultimamente estão acontecendo aqui nos nossos vídeos. E a gente se encontra na próxima semana com mais um episódio. Grande abraço, cara. Muito obrigado. Até lá. Valeu, cara. Sou eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.